Vamos agora aos destaques de hoje. Atlético goleia pela Sul-Americana. Jair Bolsonaro é hospitalizado no Rio Grande do Norte devido a um grave acidente na BR-040 em Curvelo, 3 mortos. E vamos começar falando sobre a previsão do tempo, né? Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 15,3 graus e máxima prevista de 28. A umidade relativa do ar está em 50%. Os ovos de chocolate ficaram mais caros e seus derivados também. A Páscoa está chegando e esse aumento no valor preocupa os consumidores. O repórter Léo Apolinário fez um trabalho de 007, um trabalho investigativo sobre os motivos deste aumento. Vamos acompanhar? O feriado em Contagem tem recolhimento normal do lixo residencial e da coleta seletiva. A Páscoa está próxima, mas neste ano mais amarga. E muitos brasileiros estão enfrentando um dilema: abrir mão dos tradicionais ovos devido à alta dos preços. Provavelmente eu vou dar para as pessoas mais próximas caixa de bombom ou tablete, porque realmente está muito difícil, né, o preço. Bom, esse ano com o aumento eu vou preferir comprar barra de chocolate, caixa de bombom. Nesta fábrica no bairro Santa Efigênia, na região leste de Belo Horizonte, são produzidos ovos e barras de chocolate com 50% e até 70% de cacau. Por mês, são produzidos cerca de 1 tonelada de chocolate. No período da Páscoa, a produção dobra, chegando a 3 toneladas. Mas, segundo a proprietária Aline Palmiro, a expectativa de venda é menor. Para esse ano, devido à crise do cacau, que está em falta em todo o mercado, a inflação, as correções do câmbio, a expectativa é que com os preços mais altos, a venda ela seja mais baixa do que nos anos anteriores. O preço do chocolate esse ano está meio amargo. O motivo? A crise climática que impulsionou o preço do cacau. A alternativa para driblar este preço é substituir o tradicional ovo de Páscoa pelas barras de chocolate ou então por kits como esse aqui. Tem até os dedicados para as crianças. Matheus Pedrosa é CEO de uma empresa processadora de cacau. Ela é responsável por receber as amêndoas de cacau e produzir insumos para a indústria alimentícia. Ele explica a atual crise. A falta de cacau no mundo, na verdade, não tem só um motivo, são vários, né? Obviamente, muita gente atrelou isso a mudanças climáticas. A gente teve sim um problema climático ali na safra 23-24 com excesso de chuvas, não foi falta de chuvas. 70% do cacau do mundo ele vem da África, principalmente de 2 países, Costa do Marfim e Gana. E esses 2 países tiveram problemas, além do clima, problemas sociais. A safra 2023-2024 e 2024-2025 teve uma baixa de mais de 40%, elevando o preço do principal ingrediente do chocolate. O mercado brasileiro não supre a demanda do mercado nacional. O Brasil era um dos 3 maiores produtores do mundo. A gente já chegou a produzir um volume considerável e hoje a nossa produção, no melhor ano que foi 21-22, eu falo dos anos recentes, foi 220 mil toneladas. O mercado brasileiro demanda 260 mil toneladas de cacau por ano para ser autossuficiente. Então hoje a realidade é que o Brasil é importador de cacau. Para tentar amenizar o impacto no bolso do consumidor de chocolate, a solução são os ovos recheados e um percentual menor de cacau. Aqui na Jal, como a gente produz chocolates puros, que usam poucos ingredientes, a gente não tem alternativa de colocar outros ingredientes além do cacau. Então, o que a gente fez para combater essa crise é oferecer produtos com menor percentual de cacau. Antes, a nossa linha tinha, a maioria dos chocolates era 70%, 80%, 90%, 100% cacau. E hoje a gente começa no 50% cacau. Obrigada, Léo. A Polícia Civil investiga as causas de um grave acidente que matou 3 pessoas na BR-040, altura da cidade de Curvelo, região central do estado. Um ônibus que seguia de Brasília para Belo Horizonte se chocou com um carro de passeio. Uma mulher foi arremessada para fora do veículo. No carro também estava um bebê, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Sete Lagoas em estado grave. O
O ônibus é ligado ao aplicativo Buser. A rede Catedral entrou em contato com a empresa, que ainda não se manifestou sobre o caso. No ônibus estavam 29 passageiros e eles não se feriram. Um acidente envolvendo 2 carros e uma van na BR-040 deixou um morto e 2 feridos em estado grave. A van e uma HB20 seguiam sentido BH, quando um Ford Focus tentou fazer uma ultrapassagem. Neste momento, houve a colisão. Os outros envolvidos no acidente recusaram atendimento. A Polícia Civil indiciou pela segunda vez o médico mastologista Danilo Costa, de 46 anos, por crimes sexuais. Ele já é réu na justiça por estupro, importunação e assédio sexual contra outras 15 vítimas. Com a conclusão deste novo inquérito, o médico passou a ser suspeito de ter abusado de, no mínimo, 19 vítimas durante 12 anos. Em fevereiro deste ano, Danilo foi preso ao ser indiciado pela prática de crimes sexuais contra as mulheres em Itabira, cidade que fica a 100 quilômetros de BH. As vítimas eram pacientes e funcionárias do hospital onde o médico trabalhava. Segundo a denúncia do Ministério Público, o mastologista se aproveitava da vulnerabilidade das pacientes para cometer os abusos. Polícia prende mais um suspeito de envolvimento no ataque a Guaxupé. As informações com o repórter Nilton Lopes. A Polícia Militar prendeu em Campinas, no interior de São Paulo, mais um homem suspeito de participar do ataque ao batalhão da PM e uma agência bancária nesta semana em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. O suspeito, que também era procurado por tráfico de drogas, foi preso ontem à noite em uma periferia da cidade paulista, depois de uma denúncia recebida pela polícia sobre uma discussão em um apartamento. Ao ser abordado pelos militares, o homem confessou a participação no roubo em Guaxupé. Ele deu detalhes da ação e apresentou provas que comprovam o envolvimento dele no ataque. Detido, o suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Campinas. Com esta prisão, o suspeito seria o terceiro envolvido identificado pela polícia. O primeiro foi detido em Ribeirão Preto com comprovantes bancários e cerca de R$6 mil em dinheiro. E o segundo foi preso também em Campinas. As investigações seguem em andamento. Repórter Nilton Lopes. Obrigada, Nilton. Olha só, a BH retoma a vacinação contra a dengue para o público infanto-juvenil. As informações com a repórter Milene Alves. Moradores de Belo Horizonte podem retomar vacinação contra a dengue a partir desta sexta-feira. As doses são aplicadas no público de 6 a 14 anos de idade, seja para a primeira dose ou para completar o esquema vacinal, que é de 2 aplicações. O intervalo entre uma e outra é de 3 meses. O município recebeu quase 2.000 doses da Qdenga e vai repor estoques das unidades que estavam desabastecidas. Com isso, a vacina pode ser encontrada em 18 centros de saúde da capital. Os endereços estão listados no site pbh.gov.br. A orientação para quem teve diagnóstico recente de dengue é aguardar 6 meses depois do início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença. Repórter Milene Alves. Que é tipo... Obrigado, Milene. Prefeitura de Belo Horizonte identifica pagamentos indevidos a aposentados e pensionistas. A repórter Letícia Bessa tem as informações. A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu 74 pagamentos irregulares de pensões e aposentadorias de ex-servidores entre janeiro e março deste ano, economizando quase 5 milhões de reais aos cofres municipais. A maior parte das irregularidades foi detectada graças ao cruzamento da base de dados do município com sistemas de outras instituições, como o Sistema Nacional de Registro Civil. O executivo identificou, por exemplo, 65 mortes de beneficiários que não foram informadas pelos parentes neste primeiro trimestre do ano. Outras 6 mortes foram identificadas por controle e acompanhamento da prova de vida. A ação é conduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da capital. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia, pelas informações. Agora, o repórter Giovanni Rodrigues chega com informações sobre passeio guiado por Belo Horizonte.
Neste fim de semana, a dica é fazer um passeio turístico pela capital dos mineiros, incluindo quem mora em Belo Horizonte. A prefeitura da cidade realiza passeio guiado e gratuito neste sábado, dia 5, a partir das 9 horas da manhã. Nesta edição, serão exploradas novas perspectivas da Igreja São José, dos murais do Circuito Urbano de Arte e do Museu de Artes e Ofício, todos na região central. São apenas 29 vagas e o passeio tem 4 horas de duração. Inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Em Juiz de Fora foi registrada uma forte chuva ontem. Os ventos chegaram a aproximadamente 98,6 km por hora. Na cidade, o maior volume de precipitação pluviométrica foi de 49 milímetros. Os bombeiros registraram 31 chamados, a maioria por queda de árvores e abalos em estruturas metálicas. Diante do cenário, os bombeiros resolveram atuar com um aumento da sua capacidade efetiva. Hoje é o dia do jubileu de Nossa Senhora das Dores. Em Contagem é feriado e o repórter Newton Lopes volta com detalhes sobre os serviços que estão em funcionamento na cidade. O feriado em Contagem tem recolhimento normal do lixo residencial e da coleta seletiva. O SAMU, as UPAs, o Hospital Municipal de Contagem, o Centro Materno Infantil e os Centros de Atenção Psicossocial vão funcionar sem interrupção. Já as unidades básicas de saúde estão fechadas, assim como as salas de vacinação. Os ônibus circulam em escala reduzida com os horários de sábado, dias atípicos e horários de férias, dependendo de cada linha. O feriado religioso dedicado ao jubileu de Nossa Senhora das Dores é celebrado na paróquia São Gonçalo, no centro da cidade. A programação do jubileu inclui a oração do Terço da Misericórdia, missa da Misericórdia com os enfermos, tradicional chá da Misericórdia e celebração de missa solene às 7h30 da noite, seguida de caminhada com Maria, acompanhada da banda São Sebastião de Brumadinho. A paróquia São Gonçalo fica na rua Bueno Brandão, número 40, no centro de Contagem. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. No próximo bloco, Atlético goleia pela Sul-Americana. Bolsonaro é internado durante a agenda no Rio Grande do Norte. 12:17. O Atlético atropelou o Deportes Iquique do Chile por 4-0 pela Sul-Americana no Mineirão. O Galo abriu o placar no primeiro tempo com um gol de Rony. Hulk fez o segundo em cobrança de pênalti e Natanael o terceiro aos 36 do primeiro tempo. Lembrando que o gol de Rony foi com menos de 1 minuto de jogo. E fechando o placar, Gustavo Scarpa, também em cobrança de pênalti aos 20 do segundo tempo, finalizou Atlético 4-0. O Atlético sobrou, apresentou um bom futebol e agora está na liderança do Grupo H da Sul-Americana. E no jogo de ontem, o técnico Cuca ganhou um problema e deve ter uma baixa para a sequência. Aos 10 minutos do segundo tempo, Alan Franco sofreu uma entorse no joelho direito logo após cometer uma falta. O volante deve ser reavaliado hoje. Com relação aos salários atrasados, o Atlético quitou o mês de março e o direito de imagem que também estava atrasado horas antes da partida contra o Iquique. E voltando aos jogos, no domingo, num péssimo horário, 8h30 da noite, o Atlético volta ao Mineirão para enfrentar o Vitória da Bahia pela terceira rodada do Brasileiro. O Cruzeiro vem de muita agitação dentro e fora dos campos. O dono da SAF, Pedro Lourenço, teve uma reunião com representantes do grupo. O encontro foi na sede do supermercado e durou cerca de 1 hora. Estiveram presentes Lucas Silva, Dudu, Fabrício Júnior, Cássio e William. E Marlon vai embora do Cruzeiro. O clube acertou o empréstimo do lateral para o Grêmio. Ele, com isso, se desliga do Cruzeiro. Ele foi titular contra o Mushuc Runa, mas perdeu espaço com o técnico Léo Jardim.
A torcida do Cruzeiro protestou contra a diretoria e os jogadores. Na tarde de ontem, integrantes da torcida cruzeirense estiveram na Toca da Raposa com faixas e muita reclamação. O principal alvo da manifestação foi o CEO do clube, Alexandre Matos. Os líderes do movimento se reuniram com o dirigente e os jogadores, mas não foi divulgado o teor da conversa. Faixas de protestos foram colocadas nos muros da Toca, mas já foram retiradas. E pelo Brasileiro, o Cruzeiro volta ao campo diante de um adversário difícil no domingo no Morumbis, às 5h30 da tarde. Jogo válido pela terceira rodada do Brasileiro. E agora, falando de Série B, América e Atlético entram em campo neste final de semana. O Coelho enfrenta o Remo no estádio Mangueirão e o time de São João del Rei joga no Independência contra o CRB. Os jogos são no domingo, às 4 da tarde. A deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, foi atingida por um spray de pimenta durante a marcha do acampamento Terra Livre ontem em Brasília. A confusão aconteceu no final do ato, quando parte do grupo ultrapassou a área previamente autorizada para protesto. A Polícia Legislativa e a PM usaram bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta para conter os manifestantes. A deputada passou mal, recebeu atendimento médico, prestou depoimento à Polícia Legislativa e, em nota, o Congresso afirmou que respeita manifestações pacíficas, mas que é preciso garantir a segurança da sede do Legislativo. Já os organizadores do ato alegam que não houve orientação clara sobre os limites da marcha. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, será o novo ministro das Comunicações, no lugar de Juscelino Filho, que deixou o cargo nesta semana, depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostos desvios de emendas parlamentares quando era deputado federal. A nomeação e a posse de Pedro Fernandes devem ocorrer depois do dia 21 de abril, para que o novo ministro acerte os detalhes da licença do mandato de deputado e indique um novo líder para a União Brasil na Câmara Federal, que tem uma das maiores bancadas da casa, com 59 deputados. O presidente Lula sancionou com 2 vetos o Orçamento Geral da União de 2025, aprovada pelo Congresso Nacional em 20 de março. A lei orçamentária tinha até o próximo dia 15 para ser sancionada. O orçamento confirma o salário mínimo de R$ 1.518, em vigor desde o início do ano. São destinados mais de 226 bilhões de reais para a educação e outros 245 bilhões para a saúde pública. O governo reservou ainda 158 bilhões de reais para o Bolsa Família e mais de 113 bilhões para os benefícios de prestação continuada. O orçamento de 2025 destina ainda 57 bilhões de reais para o programa de aceleração do crescimento. Deputados da oposição anunciaram hoje o recolhimento das 257 assinaturas dos parlamentares para que o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro seja votado em regime de urgência no plenário da Câmara Federal. O texto do projeto prevê o perdão para todas as pessoas envolvidas na suposta tentativa de golpe. O que inclui os invasores dos prédios públicos em Brasília, os manifestantes que acamparam em frente aos quartéis para pedir intervenção militar e financiadores e organizadores acusados de participar da trama. Mas não está claro como fica a situação de Bolsonaro e pessoas do entorno dele. Em julgamento no Supremo, a votação em regime de urgência no plenário depende da autorização do presidente da Câmara dos Deputados e, no caso, Hugo Mota. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento o caso da picadora da Estátua da Justiça, a pichadora, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A análise será retomada no plenário virtual da primeira turma no próximo dia 25 de abril.
O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser hospitalizado nesta sexta durante uma visita ao Rio Grande do Norte, onde teria uma série de agendas pelo interior do estado. Segundo informações de pessoas próximas ao ex-presidente, Bolsonaro passou mal na cidade de Bom Jesus e foi levado de helicóptero para o hospital da cidade de Santa Cruz, de onde foi transferido para a cidade de Natal. Eu já li uma para mim. O estado de saúde de Bolsonaro ainda não foi atualizado. Lembrando que foi publicada nesta sexta pelo STF a decisão que tornou o ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado. Agora nós vamos ao vivo com a repórter Erlaine Grace, gente, porque centenas de padres e diáconos que servem a Arquidiocese de Belo Horizonte participam hoje da tradicional Confissão do Clero, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. De lá fala a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Niquele, e a todos que acompanham o Rede Notícia. A nossa equipe está no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, onde acontece agora a celebração penitencial do clero, um momento de fé e reconciliação que reúne padres, bispos, religiosos e diáconos na Arquidiocese de Belo Horizonte. É um momento que eles estão buscando uma renovação espiritual. Durante a celebração, os próprios sacerdotes se confessaram entre eles num gesto simbólico de fraternidade e de humildade. Conversamos com o arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo e ele reforçou o significado desta celebração. Vamos ouvir. Esta tradição de subir a Serra da Piedade todo ano, na sexta-feira da Semana das Dores, é um tesouro no calendário da vida presbiteral na Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui subimos reconhecendo que somos pecadores e que estamos a serviço do amado povo de Deus, precisados de purificação para ajudar todo mundo a caminhar no amor de Deus. Por isso subimos aqui, para que as portas da Semana Santa nós possamos viver essa experiência bonita de reconciliação. Nós falamos também com o bispo Dom Júlio César, que reforçou como a celebração fortalece a união entre os padres da Arquidiocese. Vamos ouvir juntos. Entendemos que a fraternidade não é algo estranho ou secundário à fé e à vida cristã. O sangue de Jesus Cristo que nos irmanou sob o mesmo mistério do seu Pai, que Ele nos ensinou a chamar nosso Pai. E esse é o sinal, por excelência, que Ele disse que o mundo reconheceria que somos seus discípulos pelo amor que tivermos uns pelos outros, né? Além do mais, o sacramento da ordem também nos irmanou, nós todos padres, no mesmo ministério, no mesmo mistério, né, de participação na mediação do Cristo como sacerdote. Então, nos reunimos aqui na Serra da Piedade, junto ao colo da Mãe, numa celebração penitencial em que pedimos perdão uns aos outros no sacramento da confissão, como o Senhor nos deixou como um grande dom, né? Revela também que a nossa fraternidade é sempre necessitada na igreja de perdão, de reparação, de renovação, de aprofundamento, de cura. E daqui a pouco, os sacerdotes deixam a Serra da Piedade prontos para viver e conduzir a Semana Santa. Júnior Niquele, é com vocês aí no estúdio. Termina a primeira parte do Rede Notícia. Agora você fica com a segunda parte com o prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho do Avante. Acompanhe as nossas redes sociais no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Bom final de semana! Bom final de semana!
Olá, muito boa tarde. Agora 12h35. Esse é o Rede Notícia Entrevista. Saudamos a você, ouvinte, telespectador e internauta que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte e Rádios América e Rádio Cultura, emissoras da Arquidiocese de Belo Horizonte. João Eduardo Santana, muito boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha no Rede Notícia Entrevista dessa sexta-feira. A partir de hoje, Juliana, e você que nos acompanha, nós vamos começar um bloco de várias entrevistas com prefeitos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso porque ontem se completaram 100 dias dos mandatos que começaram em 1º de janeiro deste ano. Essa data, Juliana, é muito significativa para os gestores municipais, todo mundo sabe disso, porque a partir dessa marca, a gente como jornalista, né, já consegue traçar os panoramas juntos com os prefeitos daquilo que já foi feito, o que precisa ser feito e principalmente dos problemas que as nossas cidades estão enfrentando. O WhatsApp da Rádio América, da TV Horizonte, não para de chegar reclamações, pedidos para os prefeitos das nossas cidades. Então, para começar, nós escolhemos receber aqui em nossos estúdios o prefeito da cidade de Santa Luzia, o Paulo Henrique Paulino e Silva, do Avante, ele que é conhecido como Paulo Bigodinho. Boa tarde, prefeito, bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade, né? Ontem, um dia de grande importância, né? A gente completa 100 dias de governo, desafios muito grandes, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho da nossa querida e amada Santa Luzia. Alegria nossa. Um prefeito muito jovem, né? Ô Paulo, olha, você foi eleito numa eleição muito disputada, com apoio de políticos influentes, como deputado federal Luiz Tibé, e assumiu a prefeitura após uma experiência de 8 anos como vereador. Como é que é, prefeito, passar do legislativo para o executivo? Como é que tem sido essa experiência? Olha, é um pouco diferente, né? Nós, enquanto vereador, ficamos por 8 anos na casa. A gente acaba aprendendo muito, né? Porque o vereador ali, ele acaba tendo um contato mais direto com a população, né? A porta de entrada para as demandas, principalmente aquelas demandas um pouco menores, né? Que é um buraco no bairro, uma capina no bairro, uma limpeza, tudo passa pelo vereador, né? Então, assim, a gente acaba podendo aproveitar essa experiência nesses mandatos, né? Para a gente poder levar de melhor o que a gente tem para a prefeitura, até para nos ajudar também com as conversas junto com o Legislativo, né? Eu acho que essa passagem nossa é importante para o momento que nós estamos vivendo agora. Alguns problemas antigos que agora a gente está tendo condição de poder ajudar a resolver, mas é um desafio diferente. É uma responsabilidade maior. O trabalho de vereador ele é muitas vezes, inclusive, regionalizado, né? E agora a gente tem um compromisso e uma responsabilidade com a cidade toda. Então, assim... Trabalho que se ampliou, né, prefeito? É um trabalho que a gente amplia, mas que essa experiência na Câmara não deixa de ser importante para a gente poder ajudar a encontrar solução aí para os problemas, né? Prefeito, agora são 12h38, é sabido que Santa Luzia é uma cidade que tem muitos desafios, né? Isso, primeiramente, por conta da localização, né? Faz limite com Belo Horizonte, com outras cidades do chamado Vetor Norte, né? E é notável também que a população sofre com alguns gargalos que, infelizmente, acabam sendo muito comuns, né? O primeiro deles, ao meu ver, é a saúde, né? Só pode eleger até outros, mas eu penso que pelo que a gente recebe aqui de demanda, é a saúde, o primeiro problema de Santa Luzia. A referência da saúde lá na cidade é o Hospital da Irmandade São João de Deus, que é um hospital muito conhecido, presta muito tempo serviços para a cidade. E ele está vivendo a maior crise financeira da sua história, né? Isso é sabido também por todos nós. O senhor a sua gestão fez alguns repasses importantes para o hospital, porque a gente sabe que o principal mantenedor, né, do hospital hoje são os serviços que são pagos pela prefeitura da cidade. O senhor vão ser feitos 6 repasses, né? Primeiro, a gente tem que contextualizar o momento que nós estamos vivendo, né? A gente herdou uma prefeitura com aproximadamente 80 milhões em dívida. Só um fornecedor, por exemplo, nós devíamos 14 milhões de reais. E assim que nós entramos na prefeitura, todo dia tinha 1, 2, 3, 4 cobradores na nossa porta. E eu brinco que ninguém falava em 1.000, só falava em milhão. 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, 14 milhão. E um desses, São João de Deus,
né? Uma dívida de aproximadamente 7 milhões que nós contraímos da última gestão quando nós começamos o nosso trabalho à frente da prefeitura. E nós, com muita responsabilidade, o que nós temos feito com essas dívidas que nós encontramos? Nós estamos passando por um setor de controle interno, que é um setor lá em Santa Luzia, na nossa prefeitura, que ele é composto apenas por profissionais efetivos, sim, né? Até para que tenha essa isonomia para poder estudar as situações, e todos os contratos e pagamentos que eu tenho feito da última gestão são só depois que passam pela minha procuradoria e pela minha controladoria. E por isso a gente demorou um pouco para começar a quitar a dívida do São João de Deus. Somada a isso com a falta de recurso financeiro, que eu acho que já todo mundo já está sabendo da situação crítica que nós encontramos em Santa Luzia. E aí nós fizemos uma negociação, né? Nas últimas semanas, inclusive, nós fizemos um anúncio que nós iremos começar a pagar essa dívida. São 6 prestações, da qual nós já pagamos 2. Então agora ainda restam 4. Ô, prefeito, ainda aproveitando essa situação, né, que a gente está falando do Hospital São João de Deus, essa crise não começou agora, né? Já é uma crise de muito tempo. Isso passou pela Câmara Municipal? Os vereadores tiveram essa questão para debater, para poder fiscalizar? Como é que foi isso? Olha, a situação agravou mais agora no final do ano, né? Porque a prefeitura tem um contrato com São João e ali estipularam alguns serviços para serem prestados, e eu acredito que devido a uma desorganização mesmo desses últimos meses de governo, em relação à prioridade de pagamento, foi gerando uma bola de neve e chegou aonde nós chegamos. Agora, o que tem sido feito um estudo, tanto a nossa Secretaria de Saúde quanto a direção do hospital, é sobre o tipo de serviço que nós iremos comprar, qual realmente é a demanda que o município tem, para que a gente possa fazer um novo contrato, porque esse contrato que está hoje vence em agosto. É interesse da prefeitura renovar, então? Interesse da prefeitura renovar, mas eu volto a afirmar, nós iremos avaliar qual o tipo de serviço que nós iremos comprar. A maternidade, por exemplo, hoje. A maternidade hoje nasce em torno de 10 a 12 crianças por mês. E no Sofia Feldman, que é a maternidade que tem a maior demanda, que é encaminhada por Santa Luzia, eles atendem quase 20 vezes isso. Então, assim, vocês vão deixar de comprar serviço de maternidade? Nós ainda não estamos, esse martelo não está batido. Mas nós estamos fazendo estudos a respeito disso. Será que vale a pena a gente fazer 10 partos por mês? E talvez a gente poderia, um outro tipo de cirurgia, uma ortopedia, por exemplo, a gente teria caixa para fazer 50, 60? Então, assim, esses estudos estão sendo feitos com muita responsabilidade, porque eu acho que se a gente consegue ali atender uma demanda com maior frequência para atender mais a população que está na fila há muitos anos, e talvez não seja interessante um serviço que está sendo pregado lá, a gente continuar com ele, então a gente tem que fazer esse estudo. E também nós estamos com reuniões constantemente com a Secretaria de Estado de Educação, né? Recentemente nós tivemos com o Baquerete lá, porque eles também têm que nos ajudar em outro sentido. Qual sentido? Hoje, o Hospital São João de Deus, o serviço dele é 100% prestado pela Prefeitura de Santa Luzia. Então, se a gente não compra algum serviço, ou se a gente tiver algum atraso em algum pagamento, o hospital acaba. O hospital para. Então, assim, qual que é esse apoio que eu tô para concluir? Qual que é esse apoio que eu estou pedindo para o governo do estado? Que a gente possa fazer com que o hospital se torne um hospital regional e possibilite que outras cidades da região comprem serviço lá também. Itacoraçu de Minas, Nova União, Jaboticatubas, Vespasiano. Ô prefeito, 12h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas você fica aí conosco. Daqui a pouco a gente volta batendo esse papo aqui com o prefeito de Santa Luzia, Paulo Henrique Paulino e Silva do Avante. Muito bem, agora
Muito bem, agora meio-dia e 47, nós estamos aqui no Rede Notícia Entrevista, sendo acompanhados pelo prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho, do Avante. Então, a você que nos acompanha também pelas emissoras da Rede Catedral, nosso abraço, você que já estava no bloco anterior e você que chega agora. Paulo, um dos problemas da cidade de Santa Luzia é o transporte público. A gente sabe que as cidades que estão em torno de Belo Horizonte, muita gente depende da capital e acorda 4, 5, 6 da manhã para poder pegar o seu transporte para vir para o trabalho. O povo dos bairros mais afastados vive se queixando e a gente sabe bem disso, né? Às vezes é o problema com o ônibus que não atende direito por conta do horário, a qualidade do serviço prestado, tem também a questão dos pontos de ônibus, às vezes eles não são cobertos como deveria. A gente sabe que alguma coisa é responsabilidade do Estado, outra parte do município. Como é que está essa questão aí? Está acompanhando isso? Olha, o nosso ônibus local, como é mais de responsabilidade nossa, a gente está mais em cima e tem mais autonomia, né? A gente, por exemplo, hoje tem um subsídio, a passagem por toda a cidade é um valor de R$2, né? A gente completa porque possa possibilitar isso. Aos domingos é gratuito. E, inclusive, esse ano, após nós assumimos, a gente aumentou o número de linhas e também mantivemos esse serviço. Só tivemos que aumentar o subsídio, é claro, mas mantivemos o serviço, R$2 durante a semana, 0 ao final de semana e com mais linhas agora, tanto durante a semana quanto ao final de semana. Agora, o ônibus metropolitano é um problema, né? Eu constantemente, nas reuniões que eu tenho ido, tenho a oportunidade de falar com o governador, vice-governador, com o secretário Pedro Bruno, tenho falado que, além da questão do deslocamento, da dificuldade de trânsito, etc., o valor é muito alto, né? Pagar R$10 para poder vir para Belo Horizonte, mais 10 para voltar, R$20 por dia, ninguém aguenta isso. E aí o próprio empresário que contrata as pessoas de Santa Luzia passa a não querer contratar. Então, assim, tem falado com eles da importância de ter um subsídio estadual também. O governo do estado ajudar a bancar. Agora, em relação à mobilidade, nós estamos com 2 projetos já no forno, que são as linhas de BRT, tanto da região da sede quanto da região do São Benedito. A do São Benedito, que seria na Avenida Brasília, é uma discussão um pouco mais aprofundada, porque a gente entende que a gente precisa que esse projeto que o governo do estado quer fazer na Avenida Brasília, ele precisa discutir a várias mãos. Por quê? A gente tem que melhorar a mobilidade, mas não podemos prejudicar o comércio da região. Que é muito consolidado, inclusive. Hoje, grande parte dos impostos de Santa Luzia são através do nosso comércio da Avenida Brasília. Então, assim, nós estamos em conversa com o Estado, tanto na questão da mobilidade, quanto na questão do valor financeiro. Eu vejo que na mobilidade está um pouco mais avançado, porque já tem projetos que eles já tinham que estão saindo do papel. Agora, a questão financeira eu tenho batido na tecla constantemente. O governo do estado tem que assumir uma parte da tarifa. Não tem jeito de fugir disso, igual os municípios estão fazendo. Ô, prefeito, eu já ouvi de alguns empresários no passado que a cidade de Santa Luzia não era boa para se empreender, porque é muito próximo de Belo Horizonte, aí os empresários preferem investir aqui em Belo Horizonte, aí transformam Santa Luzia, no final das contas, Santa Luzia vira uma cidade dormitório, que é muito ruim, inclusive, para a cidade. O senhor anunciou recentemente, numa entrevista para o jornal Tempo, um programa chamado Destrava Santa Luzia. Como é que está isso? O que é? Explica para a gente. Olha, nós já estamos para lançar, né, nos próximos dias. É um trabalho que está sendo feito em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Habitação e também Meio Ambiente. Os processos em Santa Luzia, eles são muito lentos. Sendo assim, o empresariado sempre correu da nossa cidade. Então, uma série de ações nós estamos tomando para que o empresariado volte a querer investir em Santa Luzia. Uma dessas ações, por exemplo, é que nós vamos colocar um tempo limite entre o dia que o empresário entra com o processo dele para poder abrir uma empresa, para o dia que ele vai ter um resultado. Posso ou não investir em Santa Luzia? É apto ou não fazer esse investimento onde eu quero fazer? Outra ação, por exemplo, é a gente digitalizar o serviço. Hoje é uma vergonha. Eu falo em causa própria. Ano passado, eu precisava negociar um IPTU, eu tive que ir na prefeitura presencialmente para poder negociar meu IPTU. A gente chega na prefeitura de manhã, dá até dó. Os senhores, as senhorazinhas, na fila para poder pagar um imposto, pegar uma guia do imposto, aí uma fila de 40, 50 pessoas. Então, assim, nós vamos informatizar todo o serviço, tudo que tanto o empreendedor quanto o cidadão precisar de serviço da prefeitura, eles vão conseguir ter acesso dentro de uma plataforma virtual. E, além de informatizar, nós vamos descentralizar. Nós estamos inaugurando agora nos próximos dias uma subprefeitura na região de São Benedito, porque
o deslocamento complica e a situação de ter apenas um ponto de atendimento para resolução dos problemas também complica. Igual a gente tem aqui em BH, um BH Resolve, vai ser a mesma coisa que nós vamos conseguir fazer ali na Avenida Brasília. Então uma coisa são nós desburocratizarmos os processos. Sim. E outra coisa a gente conseguir colocar tudo de forma digital, que hoje Santa Luzia tudo ainda é da época da caverna. Muito bem. Ô prefeito, 12h53, a gente já está na reta final, mas tem uns assuntos aqui que eu não posso deixar de passar. O pessoal está até me fazendo sinal ali no estúdio, não esquece de perguntar para ele. Prefeito, pedágio na MG10, saindo aqui da região de Santa Luzia, Vespasiano, até Sete Lagoas, o que você acha? Totalmente contra. Primeiro assim, nós estamos em uma certa vantagem que o pedágio começa um pouco depois de Santa Luzia. Certo. Mas a gente tem uma desvantagem muito grande, que é o que eu tenho falado muito nas reuniões que estou tendo na CEINFRA. Qual que é? As pessoas vão desviar para Santa Luzia. O trânsito vai ser desviado todo para Santa Luzia. A pessoa que quiser fugir do pedágio, ela vai passar por dentro de Santa Luzia. E qual que é a contrapartida que o nosso município vai ter em relação a isso aí? Você já prevê um caos, então? Eu tenho certeza que o caos está instaurado. A pessoa vai entrar ali pela Avenida Brasília e vai sair lá perto de Vespasiano. A pessoa vai entrar pela Avenida Brasília, vai sair lá em Lagoa Santa. E a gente não vai receber, o município de Santa Luzia não recebe nada em relação a isso. A gente só vai receber o ônus. Então, assim, nós não teremos pedágio para entrar na nossa cidade, mas o prejuízo é certo. Eu tenho falado muito nessas reuniões, a gente precisa de uma contrapartida para o nosso município. Ô, prefeito, para a gente caminhando aí para o encerramento, a Santa Luzia é uma das cidades mais históricas que a gente tem, né, aqui na região metropolitana. Estamos chegando aí na Semana Santa. Como é que a cidade está vivendo isso? Tem uma programação especial? Pedir para o senhor fazer um convite aí para todo mundo participar também das comemorações de Santa Luzia, né? Olha, Santa Luzia é uma cidade que ela é muito conhecida pela cultura religiosa, sabe? E durante muitos anos isso aí ficou abandonado. Nós, diferentemente, temos constantemente reunido, né, com os padres e responsáveis por fomentar essa cultura, e tenho certeza que a Semana Santa vai ser maravilhosa. Hoje mesmo eu vou estar com o Padre Felipe às 17 horas. Nós temos nós inclusive vamos fazer um vídeo convidando as pessoas para virem conhecer a nossa cidade, né? E a gente, o ano inteiro, pensando como é que nós vamos conseguir fazer uma festa de Santa Luzia, né? Festa de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, é o evento mais tradicional do nosso município. A gente recebe quase 50 mil pessoas lá nos dias de festa, né? E eu quero muito que a prefeitura seja parceira desses momentos. Eu falo que não é um evento religioso, é um evento da cidade. É um evento cultural, né? Movimenta a cultura, movimenta o comércio, e nós estamos fazendo resgatar isso, né? Eu falo muito que se nós formos avaliar e falar só dos problemas que as cidades têm, a gente não vai conseguir avançar, né? Claro que problema toda cidade vai ter, mas toda cidade também tem coisas bonitas para se mostrar, tem coisas importantes que tem que ser ditas, tem que ser mostradas. E eu sempre tenho falado de Santa Luzia com a vontade que nós vamos fazer a cidade ser uma cidade muito melhor, com certeza. Muito bem. Ô prefeito, eu tenho 1 minuto para encerrar a entrevista e você se despedir, mas eu não posso deixar de te perguntar, e você vai responder em poucas palavras. Relação com o novo prefeito de Belo Horizonte e também com o governador Romeu Zema. Tá boa? Tá tudo bem? Olha, o Álvaro é um amigo, né? Inclusive teve no meu palanque lá na minha campanha de prefeito. A gente esteve junto na campanha, né? Inclusive a gente fez reuniões e vídeos de apoio ao Fuad e ao Álvaro na oportunidade. Então, assim, é um parceiro que eu tenho certeza que nós vamos ter um bom relacionamento, um bom trabalho junto. O governador Romeu Zema, tive com ele em apenas uma oportunidade, né? Tenho conversado muito com o Marcelo Aro como interlocutor. Dentro das nossas demandas, ele tem sido um parceiro, sabe? E tenho certeza que nós vamos conseguir vencer isso aí juntos. É isso, olha, prefeito, os nossos agradecimentos aqui por essa presença no Rede Notícia. Falamos aqui com o prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho, do Avante. Muito prazer, muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigado. Eu não posso deixar de registrar também, no início da entrevista, falo da importância do Luiz Tibé lá na nossa campanha, e tem sido importante no governo também, né? A gente tem algumas obras do PAC que nós fomos contemplados, uma policlínica grande, por exemplo, um MEI, um CAPES. Então, assim, são mais de 50 milhões aí de investimento que nós vamos ter nos próximos anos, e ele tem sido esse interlocutor lá no governo federal e tem sido muito importante. E agradecer a oportunidade, pedir à população de Santa Luzia mais uma vez
um pouquinho de paciência, né? As coisas vão chegar no lugar. Nós pegamos um cenário muito caótico, mas tenho certeza que com muita determinação, fé e trabalho, que é o que nós não estamos medindo esforço, nós vamos conseguir fazer com que a nossa cidade chegue em outro patamar. Muito bem. Bigodinho, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado a você que esteve conosco durante essa semana. Você segue com a gente na TV Horizonte. Fique agora com Bola na Rede com o Júnior Brasil. Você que fica na Rádio América, você acompanha o programa Vatican News. Você segue a gente nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial, sem acento. Juliana, mais um prazer estar com você mais essa semana. Prazer é meu, gente. Olha, prazer é meu com você aqui, João. E ó, você continue conosco aqui nas nossas redes, né? Nos nossos produtos aqui da comunicação católica. Bom final de semana, né, João? Bom final de semana para todo mundo. Até mais.